Se você tem pensamentos que não saem da mente, acompanhados de rituais complexos e rígidos que comprometem a sua qualidade de vida, você pode ter o transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido TOC. E esse é o tema da nossa conversa hoje, aqui nos estúdios do Sempre Bem, com a participação do psiquiatra Davi Martins. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Fernanda. Bom, para começar, fala pra gente quais são os sinais de quem tem TOC. Como é que a gente pode identificar uma pessoa que tenha TOC? Bom, a gente tem comportamentos nos pacientes com TOC, tanto que são comportamentos que a gente diz externos, como comportamentos internos. Lógico que é mais fácil ver os comportamentos externos. Por exemplo, as pessoas que lavam de forma repetitivamente as mãos, ou passam pano demais na casa, ou ficam checando se a porta está aberta, se está fechada, se fechou o gás, se fechou a luz, tirou o ventilador da tomada. Isso várias vezes. TOC, né, como o próprio nome diz, é um transtorno obsessivo compulsivo. As obsessões, em geral, são pensamentos ou imagens intrusivas dentro da cabeça. Então, eu posso estar aqui conversando com você e ver um pensamento, por exemplo, de que minha mão está suja. E aí isso gera um sofrimento muito grande. Ou eu estou saindo de casa e vem um pensamento de que eu deixei a porta aberta e vai entrar um ladrão lá, por exemplo. Ou eu tenho um pensamento intrusivo de que eu cometi um pecado. Isso são as obsessões, são esses pensamentos ou imagens intrusivas, né, que causam um sofrimento para a pessoa. E as compulsões são, em geral, comportamentos, né, que podem ser, como eu falei, comportamentos de lavar a mão externos ou comportamentos que a gente diz mentais, para tentar diminuir essa ansiedade. Por exemplo, às vezes tem a ver com o pensamento diretamente, às vezes não. Por exemplo, veio um pensamento de que minha mão está suja, então isso é uma obsessão. A compulsão, eu vou lavar as mãos de forma repetitiva para poder tirar esse pensamento ruim de que minha mão está contaminada. Vem um pensamento de que eu deixei o gás aberto. E aí eu vou lá para ficar checando se eu fechei para não ter um incêndio na minha casa. Mas às vezes isso pode acontecer de forma mental. Por exemplo, eu tive um pensamento de que minha mãe vai morrer. E aí eu tenho que rezar 5 Ave Marias para que isso não aconteça. Certo. Então agora explica pra gente qual a diferença de mania e TOC. Pronto. A mania, popularmente as pessoas chamam as compulsões de manias. Elas podem ser um tipo de compulsão, mas o que a gente tem que ver, como eu falei, é a gravidade disso e o quanto isso interfere. Por exemplo, eu voltar uma vez para checar se a minha porta está fechada, se isso não atrapalhar o meu dia a dia, não me causar um atraso significativo, se não fizer com que eu sofra com isso, ou as pessoas ao meu redor achem que isso é algo exagerado, isso não vai ser uma compulsão, né? Certo. O balizador é a qualidade de vida. É a qualidade de vida e o tempo gasto com isso. Certo? Em geral também é importante, na grande maioria das vezes, o TOC ele gera um sofrimento para a pessoa. Ela sabe, ela tem certeza de que ela fechou a porta, ela fechou o gás, a mão dela não está contaminada, mas o pensamento é tão ruim, é tão desgastante que ela se obriga a fazer a compulsão para tentar neutralizar isso. Então, a pessoa ela tem noção desse exagero, mas ela não consegue não fazer. E há formas de prevenção? A forma de prevenção, como eu falei, como a genética é muito importante, se você tem uma família que tenha algum membro tem casos na família, a gente tem que observar desde jovem se uma criança, um adolescente começa a ter algum comportamento que chame a atenção e fazer com que ele fique alerta àquilo para evitar. E também não estimular. Muitas vezes, treinar os pais para não ficarem checando, porque às vezes os pacientes com TOC, isso pode acontecer com uma mãe, por exemplo, em relação ao filho, às vezes eles acabam colocando os familiares dentro dos rituais, dentro das compulsões. Sim. Então, o filho tem que bater na mesa madeira, 3 vezes, por exemplo. Se falar uma palavra ruim. Que não deve. Exato. Ou
tem que limpar a mão diversas vezes. A mãe vai lá e limpa o filho várias vezes porque ela acha que o filho está contaminado. Então, mas às vezes, doutor, são rituais, assim, são tradições. Exato. Eu já vi na casa de uma amiga minha que quando se quebra um copo na mesa, joga sal. certo. Mas eu não vejo. Isso causa algum transtorno para a família? Aparentemente não. Exato, Que eu vejo né? não. Então não é problema. Não é um problema, né? O problema é quando isso foge da questão cultural da pessoa, né? Em que as próprias pessoas ao redor, se o paciente em si não estiver percebendo, as pessoas percebem que tem um exagero ali e que acaba modificando a rotina, né? Então, se a gente pegar esse exemplo, quebrou o copo aqui, eu vou jogar sal, mas todo mundo vai ter que rezar uma determinada oração por algumas vezes, né? Então, isso acaba ferindo algumas crenças de outras pessoas, né? Mas a pessoa acha que tem que fazer aquilo, porque senão vai acontecer alguma coisa ruim, por exemplo, com alguém da família. Ok, doutor Davi, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E você aí de casa, lembre-se de procurar um médico, não tenha vergonha, defenda a sua qualidade de vida. Fale do seu problema sem receios e busque viver sempre bem.